Não modele ninguém, seja você. Hoje eu trouxe aqui para nossa reflexão um café, para a gente bater um papo sobre algo que eu tenho refletido, algo que falou comigo e eu gostaria de compartilhar aqui com você. Mas antes de tocar nesse assunto de modelagem, prazer, meu nome é Kelly, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre identidade, propósito, fé, espiritualidade e tudo aquilo que é relevante para nós no nosso dia a dia. E hoje eu quero falar sobre algo que mexeu comigo e foi interessante aqui, o jogo mental e espiritual que aconteceu comigo em relação à modelagem. Eu estava aqui passeando pelo YouTube porque a gente que cria conteúdo, a gente volta e meia, a gente se depara com perfis ensinando você a como começar no YouTube, aumentar visualizações e tudo mais. E aí, eu vi um vídeo que tinha muitas visualizações, em que o rapaz falava assim, que ele ganha mais de 50 mil reais por mês só copiando os outros. E ele ensina basicamente como que ele faz, ele copia o conteúdo dos outros, estrutura em tópicos e faz aquele mesmo conteúdo. E aquilo viraliza porque é a ideia de outra pessoa. E aí na hora, a minha mente já falou assim, tá vendo? É isso que você tem que fazer para você viralizar. E aí veio assim, né, a estrutura da minha mente, tá vendo? Você faz igual e tal, e os comentários, as pessoas dando ainda mais dicas para você fazer isso muito mais rápido, e eu olhando aquelas coisas e tal. E aí eu parei. Que a gente já falou sobre mente aqui, né, nesse canal. Se você não viu, vai ver os outros vídeos que a gente fala muito sobre mente aqui. E aí na hora eu pensei, falei, mas quando Deus me chamou para que eu gravasse, era simplesmente para eu ser eu. Eu lembro que quando eu fui começar a produzir conteúdos jurídicos, que foi inclusive 2 meses antes da pandemia, em janeiro de 2020, eu comecei a produzir conteúdos jurídicos. E qual era o foco? O foco era simplesmente produzir conteúdos do meu jeito, do jeito que eu sei fazer, que é sendo eu mesma. E eu lembro assim que foi totalmente inédito para mim, porque eu nunca tinha feito isso e a repercussão foi muito melhor do que eu imaginava. Porque o meu foco era um só, ensinar as pessoas o direito delas. Então eu pegava termos jurídicos complicados, na época era de saúde, então muita gente, por exemplo, não entende cláusulas de contratos, não entende sobre adesão, então eu procurava explicar isso de forma mais didática para quem precisa, né? Seja no plano de saúde, que é particular, seja para o SUS, termos de exames e tudo mais, tratamentos, enfim. E eu gostava muito de traduzir julgados, porque se você pega um julgado, você vê que ele é muito no juridiquês. Então eu pegava esses julgados e explicava para essas pessoas leigas, porque eu sempre me considerei assim privilegiada de estudar, de entender o direito de forma tão simples como eu entendo e passar isso de forma mais simples para as pessoas. E assim eu construí. Tudo que eu construí de carreira, né, foi baseada nisso que eu comecei, sozinha, só na cara e na coragem, e fui construindo o que depois se tornou uma autoridade nesse assunto, principalmente no meu trabalho. Gente que eu nunca vi na minha vida me indicou para clientes que me procuraram, amigos de faculdade que eu nem sabia que tinham o meu contato, me indicavam para outras pessoas. Sempre que alguém perguntava sobre direito da saúde, direito médico, essas pessoas davam um jeito de entrar em contato comigo, justamente por causa desses vídeos que eu gravei de forma muito natural, com o intuito de ajudar as pessoas a entender o direito delas. E aí,
quando eu vim para cá, pro YouTube, é como se Deus estivesse me trazendo à memória exatamente isso que eu acabei de relatar. É como se Deus estava me lembrando de que tudo que eu fiz, tudo que eu construí, eu fiz sendo eu mesma. Eu nunca modelei ninguém, eu nunca copiei ninguém. E isso não comunica com a minha identidade. E não estou criticando quem eu faça. Porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de ter ideias novas o tempo todo, que têm dificuldade de criatividade, e o modelar ajuda ela a ter pelo menos um norte. Não estou aqui criticando nem falando que é ruim fazer isso. Só que não é o meu caso. A minha mente, ela ferve. A minha mente é cheia de ideia o tempo inteiro, assim, eu tenho que controlar, porque é muita ideia. E aí eu comecei, aí veio assim, sabe, aquele pensamentozinho que eu poderia simplesmente pegar outros canais de YouTube, ver como que elas fazem e copiá-las. Só que aí eu não estaria cumprindo o chamado que Deus me deu, porque quando Deus falou comigo, Deus falou que era simplesmente para eu vir e contar a minha história. E se você ver os outros vídeos desse canal, eu simplesmente conto coisas da minha vida. Eu conto a minha história, eu conto as fases, eu conto os meus aprendizados, eu compartilho sobre tudo que eu leio, tudo que eu percebo, tudo que eu vejo de pesquisa, enfim, vou agregando. E então modelar ou copiar a ideia de uma outra pessoa seria fazer algo totalmente diferente do que eu costumo fazer. E isso me fez refletir, porque eu acho que todo mundo tem um momento da vida que acha que as coisas estão um pouco difíceis e quer correr, acelerar o caminho, sabe? Tomar um café comigo. E, e eu vejo assim que tudo que eu conquistei até aqui foi sendo eu mesma. Tudo que você conquistou até aqui foi sendo você mesma. Então, se você parar e simplesmente ser você, você vai conquistar o que é para ser para você. E eu peguei isso para mim e decidi isso na minha vida. Nunca precisei modelar ninguém, porque eu iria fazer isso agora. Que se eu fizer isso, é como se eu atrasasse meu processo, é como se eu atrasasse até mesmo o que Deus tem para mim. Porque Deus fala muito comigo. Eu tenho aqui uma série de vídeos que eu já gravei, relatando sonhos, relatando palavras, relatando o entendimento que Deus me deu da Bíblia. Então, Deus me deu isso justamente para eu compartilhar, não para eu esconder só para mim e ficar copiando a palavra que Deus deu para aquela pessoa, porque Deus deu para aquela pessoa, é só para ela. Assim como o que dá para mim é só para mim, e o que dá para você é só para você. E você vai viver aquilo que o Senhor quer que você viva. Por isso Deus dá um instrumento para cada um. Então, esse é o nosso bate-papo de hoje, falar sobre modelagem. Se você tem ideias fervilhando na sua cabeça, se você tem direções claras, o Senhor já te muniu de todas as ferramentas, você não precisa modelar ninguém. Assim como eu hoje entendo que eu não preciso modelar ninguém, eu não preciso copiar, pegar feito e fazer por simples resultado, sendo que o objetivo é o caminho, o processo é o caminho. O fim das coisas é só o fim das coisas. O que nos enriquece realmente é o processo. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui qual é a sua habilidade, o que você mais gosta de fazer, se você se sentir confortável. E se você gostou, curte, se inscreve, ativa os sininhos, porque nós temos vídeos diários por aqui. E nós nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Beijo e até o próximo.